Bom, galera, vamos lá. Solubilidade das moléculas. Vamos entrar em solubilidade das moléculas. Bom, galera, o que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em outra, certo? Como assim, professor? Nós sabemos que o sal se dissolve na água, né? Ele é solúvel na água. Então temos duas substâncias. Temos o sal, né? Temos o sal, né? E temos a água, certo? Então, se eu jogar o sal na água, ele vai se dissolver, ou seja, se espalhar, que a gente não vai conseguir nem enxergar ele separado. A gente vai enxergar como se fosse uma única fase, certo? Nós vamos enxergar como se tivesse só água lá, mas ele vai estar lá, digamos assim, bem misturado de uma forma a se solubilizar, certo? As moléculas, algumas são solúveis nas outras e outras não. Algumas são solúveis e outras são insolúveis, certo? Professor, como é que eu vou saber se uma molécula vai se dissolver na outra? Nesse caso, uma substância, nesse caso o sal, nós sabemos que ele se dissolve na água, que fazemos isso direto, o sal, o açúcar, não é isso? Mas como é que vamos saber se for uma molécula diferente que a gente não conheça? Regra geral, para se dissolver, os semelhantes dissolve semelhantes. Como assim? Se a molécula for polar, ela vai dissolver outra que for e seja polar. Se for apolar, apolar só dissolve apolar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Ok, gente? Vamos lá. Vamos lá. Então, temos que saber se são polares ou não. Aqui, ó. Como descobrir se as moléculas são solúveis ou se elas, ou seja, se elas se misturam ou não, né? Se elas misturam-se. Primeiro nós temos que descobrir a polaridade de ambas, né? Ou seja, vamos saber se elas são polar, se ela é apolar, certo? Depois nós vamos seguir a regra geral. Se eu descobrir que as duas são polares, elas vão se dissolver. Se eu descobrir que as duas são apolares, se dissolve. Se eu descobrir que uma delas é polar e outra apolar, não vai se dissolver, ok? É assim que se faz. Vamos lá, temos um exercício aqui, um exercíciozinho. Eu quero saber se a água se dissolve em CH4, H2O se dissolve em CH4. Vamos lá, H2O e CH4, vamos fazer aqui. Primeiro descobre a polaridade, não é isso? Então H2O, nós sabemos que, vamos lá, por isso que tem que saber geometria, ó. Com a geometria nós vamos saber se é polar ou não. H2O, nós sabemos que ele puxa para cima, né, o oxigênio. Ele é muito eletronegativo, bem mais do que o hidrogênio. Nós sabemos que aqui em cima não tem nenhum outro hidrogênio para anular essas forças. Não existe, e nem aqui existe outro hidrogênio para anular essa força nessa direção. Certo? Então, nós temos uma molécula que tem polos positivo e polo negativo. O oxigênio é bem mais eletronegativo. Então, Mi dela é diferente de zero, como nós vimos na aula de polaridade. Se não sabe polaridade nem geometria das moléculas, não vai conseguir fazer. Tem que voltar lá e assistir a aula. Então, essa molécula é polar. Certo? Então, a água é polar. Vamos ver o CH4. Foi CH4, deixa eu ver. Foi CH4. O CH4 nós sabemos que ele é assim, né? Nós sabemos que um puxa para um lado, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, viu, gente? O outro para o outro com a mesma força, viu, gente? A força daqui é igual a essa, certo? Por que é igual, professor? Porque ele está puxando elétrons de hidrogênio e de cá também é um hidrogênio que está sendo puxado. Se fosse um flúor aqui, seria diferente, a força estaria para
K, porque o flúor é mais eletronegativo do que o carbono, certo? Então essas se anularam. Aqui também, como são iguais, ele vai puxar com a mesma força de baixo para cima e de cima para baixo. Vai se anular também. Então a força resultante deu zero. Se deu zero, então ela é apolar. Então nós descobrimos que a água ela é polar, só que o CH4 é apolar. Apolar com polar não dá certo. Então tem que ser polar com polar ou apolar com apolar. Então aqui eles são insolúveis. Eles não se dissolvem. E esses daqui, professor? O NH3, ele é assim, ó. N. Eu já estou fazendo porque eu imagino que vocês já saibam, né? Se não sabe, vejam a aula de geometria e de polaridade. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo, vai puxar, né? Ele vai puxar, não tem nenhum outro átomo aqui, nenhum hidrogênio aqui para anular esse, nem outro aqui para anular esse e nem outro aqui no meio para anular esse. Então, vai ter o polo negativo e aqui tudo polo positivo, né? Então vai ser polar. E o F, o HF, de cara nós já sabemos que é uma molécula o quê? Que é uma molécula polar. Nós sabemos que o flúor vai puxar mais do que o hidrogênio, vai ser polar. Aqui nós descobrimos agora que é polar também. Polar com polar é solúvel? É solúvel. Então se dissolve, né? Dissolve. CF3 e... não, aqui é CF4, desculpe. CF4 e CH4. Nós sabemos que... Vou fazer aqui atrás. O CH4 é o que? Nós já estamos careca de saber que ele é o que? Igual, igual, se anula. Para baixo, para cima, se anula também. Então, anulou tudo, apolar. Agora, o CH4, né? É apolar. Fizemos o que? O CH4. Vamos fazer o CF4. CF4, como é? Desculpe. Ficou meio torto aqui. F e F. Puxa para cá e para cá. Por que eu estou puxando para cá? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o carbono, não é isso? Na tabela periódica nós podemos consultar, né? O flúor está mais para a direita, então os que estão mais para a direita são os mais eletronegativos. O flúor, o carbono está para cá, certo? Então vai se anular, certo? Estão puxando com a mesma força, os dois são flúor. Para cima a mesma coisa, ó, gente. Se anula para cima e para baixo. Ok, gente? Então, igual a zero, as forças se anularam, então é apolar. Então, apolar e apolar. Olhe lá, vamos lá. Apolar com apolar, eles se dissolvem. Então, o que? Então, é solúvel. Ou seja, eles se dissolvem. Ok, gente? Vamos ver esse aqui, certo? CH3F e água. CH3F e água. Ficaria como? Assim. Certo? E água. A água, né? A geometria é angular, nós já sabemos. Aqui, esse puxa para cima. Deixa eu mudar de cor.
puxa para cima e para baixo se anula, né? Que são iguais. Agora aqui, esse puxa para cá, esse puxa para cá um pouquinho só, esse puxa muito mais. Não, desculpe. O carbono puxa para cá um pouco e o flúor puxa muito. Então não vai ter anulação aqui das forças, não vão se anular. Então se não vai conseguir se anular, vai ser diferente de zero, então vai ser polar. E aqui, professor, nós já sabemos, né, que a água vai ser o quê? Polar. Polar com polar, ok, beleza. Então são solúveis. Se o que? Se dissolvem. H2S e água. Vamos lá. H2S é assim, ó, gente. Vai ser dessa forma, certo? E a água. E, professor, a geometria tá parecendo que é a mesma, né? O H2S e H2O parece até a mesma coisa, só mudou esse átomo. É, exatamente. Porque ambos, ó, tanto o enxofre quanto o oxigênio são da família Cesar. Então, geralmente, quando tem essa configuração, eles vão, tipo H2S, H2O, eles geralmente vão ter a mesma geometria, certo? Que é angular. Vai ser a mesma coisa aqui, ó, gente, da água. Ele vai puxar, vai ser polo negativo, polo positivo, né? Então é diferente de zero, é polar. E desse lado a mesma coisa, ó. Puxa, polo negativo, polo positivo. Vai ser o que? Polar. Polar com polar. O que é que vai acontecer? Polar com polar se dissolve, ok? Então aqui H2S ele se dissolve em água. Ele é solúvel, ele se dissolve em água. Ok, gente? Então terminamos nossa aula de solubilidade, né? E espero que tenham entendido. Caso não entenderam alguma parte ou não entenderam nada, podem falar comigo, mandem mensagem, sintam-se à vontade para tirar dúvidas, certo?